Nós temos estudado várias pesquisas, né, e nós realizamos também várias pesquisas dentro das escolas. Uma das grandes queixas dos professores é a questão da indisciplina, né? O que nós temos avaliado é que muitas vezes, o que seria a indisciplina? A indisciplina é a quebra, né, a ruptura do contrato pedagógico. É quando acontece alguma coisa na aula que aquele programa, né, aquele trabalho que o professor tinha planejado fazer, ele acaba sendo interrompido e algumas vezes ele não consegue nem ser realizado. Pensar em disciplina desta forma vai fazer com que a gente faça uma avaliação do tipo de intervenção que nós possamos ter em relação a essas ações. O que nós temos observado é que muitas vezes o que os professores se queixam como situações de indisciplina são na realidade situações de incivilidade, em que em alguns momentos essas situações de incivilidade também, né, acaba acontecendo uma situação de indisciplina com essa quebra desse contrato pedagógico durante a aula. O que seriam essas situações de incivilidade? São microviolências, né? Então são situações muitas vezes que às vezes passam desapercebidas, mas que quando elas acontecem de uma forma muito sistemática, muitas situações de incivilidade, em médio prazo essas escolas elas têm uma tendência a acabar de fato tendo um ambiente sociomoral mais violento efetivamente, né? Então um ambiente mais violento, mais agressivo entre os alunos. O que seriam essas situações de incivilidade? Os professores chegam, cumprimentam, os alunos não respondem, ou ao contrário, o professor às vezes também não cumprimenta os alunos, um aluno passa, derruba o material do colega e passa e pisa por cima e não recolhe. Então são essas pequenas, né, gentilezas que poderiam acontecer no dia a dia, nas relações, em que acabam sendo feridas e a quantidade excessiva de situações de incivilidade torna sim um ambiente pior. O que acontece é que muitas vezes essas situações de incivilidade então atrapalham o andamento da aula e aí sim ela acaba sendo considerada como uma indisciplina, né? Para que a gente possa efetivamente pensar em estratégias, né, efetivas para a questão da indisciplina e da incivilidade, nós vamos precisar pensar de duas formas. Nas incivilidades, eu preciso ter educadores que sempre, né, deem o exemplo e não tenham essa relação com essas situações de incivilidade. Não pode partir isso do professor. Ou seja, às vezes eu pergunto para o professor, mas por que você não cumprimentou, né, a turma? Ah, porque ninguém responde. Então isso não pode ser uma justificativa. Se ninguém responde, o professor tem que falar, pessoal, eu estou dando bom dia. E, né, esperar com que os alunos retribuam com bom dia também. Um outro ponto, né, importante é que, por exemplo, nas situações de indisciplina, também é preciso fazer uma revisão sobre a gestão do tempo de sala de aula, né? O que significa isso? Quando eu tenho, né, uma aula planejada, né, pensada, em que os alunos têm uma participação mais efetiva, a gente sabe que essas situações de indisciplina diminuem, né? Então pensar na didática, nesse tempo em que cada atividade foi programada para que o aluno faça, atividades intercaladas, né, individuais, em grupos, ela acaba sim, né, essa estratégia acaba sim favorecendo um trabalho mais efetivo e com menos situações de indisciplina.